Na nossa língua portuguesa, a palavra advento significa 3 coisas: chegada, aparecimento, vinda. Com relação a este tempo forte de preparação espiritual para bem vivermos o Natal, é o último significado que me interessa mais: vinda. Porque, na verdade, trata-se de 3 vindas de nosso Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. Uma primeira, em total humildade, a que correspondem os mistérios da encarnação e do seu nascimento natural. Depois, a sua vinda derradeira no dia do juízo universal, quando ele virá justamente com os seus anjos para julgar os vivos e os mortos no final dos tempos. E, por fim, uma terceira vinda ou um terceiro grupo de vindas, que é a vinda dele a nós, a cada um de nós, durante o tempo da nossa vida. Sim, ele vem a nós para fazer a sua morada em nossas almas. Nós encontramos uma afirmação bem interessante nesse sentido: o desejo de habitar em nossas almas, o desejo de nosso Senhor de habitar em nossas almas. A frase do Apocalipse é a seguinte: eis que estou à porta e bato. A porta dos corações, a porta das almas. Feliz aquele que abre a porta do seu coração, da sua alma, da sua vida e me deixa entrar. Eu entro correndo, porque este é o desejo dele. Me sento à mesa e tomamos juntos a ceia. A expressão ceia significa aqui estabelecimento de comunhão entre ele e nós. Ele vem para estabelecer, de fato, um estado de verdadeira comunhão, de união com ele, pela graça, aquela mesma que vem pelo batismo, graça que vem pelo batismo, que faz de nós templos do Espírito Santo, como sabemos, como é importante nos lembrar disto tudo. Faz de nós, portanto, moradas da Santíssima Trindade. Sim, Deus vem a nós para habitar em nós, e isso de maneira habitual. Porque quando uma pessoa divina vem às nossas almas, por exemplo, tornando-nos templos do Espírito Santo, é a Trindade toda que vem a nós, porque as pessoas divinas nunca se separam, lembremos-nos disso. Nos tornamos, então, santuários da Santíssima Trindade, membros do corpo místico de Cristo, que é a sua única igreja, como nós sabemos muito bem. Caros fiéis, no que tange aos sacramentos ainda, já que começamos a considerar o batismo, é importante frisar que ele, nosso Senhor, vem a nós ainda através da confissão. Por que eu estou dando destaque aos sacramentos? Porque dizer que ele vem a nós significa dizer que, de uma maneira bem concreta, ele vem a nós através, em primeiro lugar, dos seus sacramentos. Sinais eficazes da graça de Deus que ele instituiu para justamente ter acesso às nossas almas. É pelos sacramentos que vem a graça que nos faz filhos de Deus no Filho, membros do corpo místico de Cristo, templos do Espírito Santo, participantes da natureza divina. Então, hoje, falando desta vinda de Cristo a nós, durante o tempo da nossa peregrinação sobre a terra, quero sim dar destaque à importância dos sacramentos e das boas disposições que devemos ter para bem viver os sacramentos, nesta condição de pessoas que querem, de fato, acolher a Deus em suas vidas e em suas almas. Então, já tendo falado um pouco do batismo, quero falar da confissão, quero falar essencialmente dos sacramentos, lembrando que sim, nosso Senhor, ele vem uma primeira vez às nossas almas e ali se faz presente pelo dom da graça e também volta a habitar em nós através do sacramento da reconciliação, da penitência, da confissão, quando, por exemplo, e isso sabemos muito bem, é momento de meditarmos mais uma vez sobre isso, quando nós temos a infelicidade de perder esta presença de Deus nas nossas almas, presença de Deus como Pai, esposo e amigo, presença de Deus fazendo morada em nós. Que pena quando nós a perdemos por causa de um ou mais pecados mortais, mas bendito seja Deus que nos dá essa segunda tábua de salvação, que é a confissão, para permitir que ele então volte a nós pela eliminação do pecado, ou pecados que se tornam obstáculos e óbices para essa presença dele em nós. Sim, é pelo batismo que ele vem a nós, é pela confissão também que ele vem a nós. A confissão que, bem feita de uma maneira válida, no caso de haver pecados mortais, elimina, queima os pecados mortais, permitindo o retorno efetivo de nosso Senhor com o Pai e o Espírito Santo às nossas almas.
E aí então ele se faz, repito, presente em nós através da sua graça, vida da graça. A vida da graça que é alimentada pela Santíssima Comunhão Eucarística. Sim, já estou fazendo a conexão com outro sacramento importante também, todos são. Mas importantíssimo o sacramento da Santíssima Eucaristia, nesta situação de acolhimento de nosso Senhor. Meditemos, portanto, ainda, caros fiéis, sobre a absoluta importância e necessidade da vida sacramental no tocante à vinda do hóspede divino, hóspede adorável às nossas almas. Meditemos especificamente, com relação ao sacramento, sobre os critérios e condições fundamentais para bem recebê-lo, porque trata-se disso. A Ele, nosso Senhor, bem recebê-lo sacramentalmente, há critérios e condições para isso. Consideremos, em primeiro lugar, tais critérios e condições no que diz respeito ao batismo. Volto a ele. A pergunta que eu faço é a seguinte: no caso de pessoas que já atingiram a idade da razão, no caso de adultos que desejam o batismo, e que grande graça poder desejar o batismo e orientar-se para ele, para o seu acolhimento. A pergunta que eu faço é a seguinte: como bem preparar-se para este sacramento no caso daqueles que atingiram a idade da razão? Vamos lá então, quais são os critérios? Em primeiro lugar, através de uma sólida e completa instrução sobre a fé e a moral católicas. Lembrando que estamos falando aqui da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Igreja Católica, fundada por Ele, tem a missão de transmitir sem erros a todos até o final dos tempos. Então, esta instrução. Primeiro critério, lembremos-nos o quanto que a preparação catequética é fundamental para se bem receber batismo. Sólida e completa instrução sobre a fé e a moral católicas, conjuntamente com a boa disposição para aderir integralmente ao conteúdo de tal instrução. Não basta simplesmente conhecer, sem dar a devida adesão a esse conteúdo, o que acontece através da fé. A fé significa, lembro mais uma vez, adesão total da inteligência, adesão total, integral da inteligência a toda a revelação. Vem em seguida o arrependimento dos pecados, é claro, o que inclui na sua base o arrependimento de absolutamente todos os pecados mortais. É condição sine qua non para que sejamos perdoados. Não nos esqueçamos ainda, como condição para bem receber o batismo, da firme decisão de permanecer com a ajuda de Deus, é claro, sem a qual não conseguimos, na plena comunhão da Igreja Católica Apostólica Romana, porque, afinal de contas, o batismo está ordenado para isso. Nós somos batizados para fazer parte, como membros do corpo místico de Cristo. Olha o que é o corpo místico de Cristo. A Igreja de Cristo. Qual? A Igreja de Cristo. A única Igreja de Cristo. Então, o batismo está ordenado para essa pertença ao corpo místico de Cristo, para essa comunhão com Cristo, através da comunhão com o seu corpo místico. As duas coisas, caros fiéis, vão de mãos dadas. A comunhão com Deus e a comunhão com a Igreja, que Ele instituiu, vão de mãos dadas. Então, é fundamental, como disposição para bem receber o batismo, a firme decisão de permanecer com a ajuda de Deus na plena comunhão da Igreja Católica Apostólica e Romana. Isso como condição para bem receber o batismo e bem perseverar na graça do batismo e permitir que o batismo frutifique em nós. Consideremos agora, na sequência, o sacramento da penitência. Veja, uma visão bem resumida e sintética de coisas muito importantes, práticas mesmo. Visão pragmática da importância dos sacramentos na nossa vida com relação ao acolhimento dessa vinda de nosso Senhor durante o tempo da nossa vida. Então vamos lá, com relação ao sacramento da penitência, ou da reconciliação, ou da confissão, se faz necessário, quanto a ele, caros fiéis, obviamente, o arrependimento dos pecados. Como eu, aliás, acabei de indicar no caso do batismo, é óbvio, fala-se de reconciliação, a graça fundamental, primeira é a reconciliação com Deus. Então é lógico que a reconciliação exige o arrependimento dos pecados. Isto é, faz-se necessária logo de início a atrição ou contrição referente a todo e qualquer pecado mortal. Esse é o ponto de partida. A confissão, caros fiéis,
ela foi instituída em primeiro lugar para dar conta dos pecados mortais. A confissão é chamada de segunda tábua de salvação. E ele existe principalmente para trazer remédio à perda da graça causada por estes tais pecados mortais. Essa é a finalidade primeira da confissão. E em caso de pecado mortal na consciência, a confissão torna-se uma obrigação para nós. A confissão é obrigatória, diferentemente daquele tipo de confissão que nós chamamos de confissão de devoção. Não existe obrigatoriedade, absolutamente falando, a menos que, enfim, não existe obrigatoriedade, absolutamente falando. E o que significa uma confissão de devoção? É aquela situação, aquela confissão associada à situação em que a consciência do penitente não o acusa de nenhum pecado mortal. Ele não tem nenhum pecado mortal na consciência. Tudo já foi devidamente apresentado no tribunal da confissão, através de confissões válidas, através das quais Deus o perdoou quanto a estes todos os pecados mortais. Então ele não tem mais nenhum atualmente, mas para poder confessar-se, é claro que ele vai precisar apresentar isso com arrependimento, pelo menos algum pecado, pelo menos um pecado venial. Requer-se então, nesse caso, no caso das confissões de devoção, o arrependimento sincero, obviamente, de pelo menos algum pecado venial certamente cometido, ou então o arrependimento de faltas passadas, sobre as quais nós renovamos a contrição. A esse propósito, caros fiéis, a respeito do arrependimento, enquanto tal, o Concílio de Trento, o Santo Concílio de Trento, definiu a contrição assim, 2 pontos. Uma dor da alma, ou seja, um profundo pesar, e uma detestação do pecado cometido com a resolução de nunca mais pecar. Dor da alma, detestação do pecado como ofensa a Deus e a resolução de não mais pecar. Porque se não houver esta resolução, olha, que tipo de arrependimento é esse? Que tipo de arrependimento é esse que não nos leva a agir diferentemente, a virar a página? O ato de contrição, assim definido, caros fiéis, comporta, portanto, 3 atos da vontade que são reunidos num só. Dor da alma, detestação e resolução. Com relação à contrição, caros fiéis, não é necessário, nem sempre possível, aliás, que a dor da contrição, que é algo intelectual e que é um ato livre da vontade também, se exteriorize de forma sensível. O elemento sensível, o aspecto sensível é secundário e não essencial. As lágrimas, por exemplo, não são absolutamente necessárias. A contrição, no final das contas, é em essência uma questão de decisão. Eu sei do que se trata em matéria de pecado, eu sei o que o pecado é, eu conheço a sua significação e eu me decido a banir isso da minha vida, porque sinto um grande pesar pelo fato de ter ofendido a Deus por conta disso. É uma decisão, essencialmente, como a caridade é uma decisão, como o amor é, em primeiro lugar, uma decisão. A boa orientação da vontade, da deliberação. É isso, amor, amor de caridade, arrependimento, simples assim. A resolução de não mais pecar, caros fiéis, diga-se de passagem, já está virtualmente inclusa no verdadeiro arrependimento dos pecados cometidos. É verdadeiro arrependimento, então, ora, automaticamente seremos impelidos a riscar aquilo do mapa. O pecado mal dizendo, não, me arrependo, sinto grande pesar, acabou. É claro que não basta simplesmente a decisão sem o apoio de Deus, mas a decisão com o apoio de Deus nos faz vitoriosos sobre o mal moral. A contrição, caros fiéis, é certamente o primeiro e o mais necessário elemento para o sacramento da penitência. E sempre uma condição prévia, indispensável para o perdão dos pecados, a contrição, o arrependimento. Em outras palavras, sem contrição não há absolvição. Sem arrependimento, não recebemos o perdão. Simples assim. Após a instituição do sacramento, uma informação técnica ainda que eu acrescentaria, após a instituição do sacramento da penitência, a contrição deve conter também a vontade de se confessar e de se fazer penitência pelos pecados. Porque, afinal de contas, Deus ordenou que os pecados, e claro, obrigatoriamente os pecados mortais, fossem perdoados ordinariamente através da confissão. Então, o arrependimento passa pelo desejo
de obter a reconciliação pelos meios ordinários próprios para que isso aconteça. Daí o desejo da confissão associado à contrição. Isso se verifica, por exemplo, claramente no caso da contrição perfeita. Contrição por amor, com o desejo de se confessar o quanto antes e, claro, nunca mais voltar àquele mal. Contrição perfeita. Como a contrição, caros fiéis, é um elemento essencial do sinal sacramental, que deve ser expressamente formulada ao se receber o sacramento da penitência, eu tenho que expressar claramente, exteriormente, o meu arrependimento, de algum jeito. Nós percebemos, a partir daqui, a importância do ato de contrição. Claro que nós buscamos vivê-lo de uma maneira ordinária, formalmente, através das fórmulas que conhecemos, clássicas, para expressar essa contrição. O ato de contrição deve ser expresso exteriormente de algum jeito. Eu tenho que expressar exteriormente o meu arrependimento. Nem que seja, diz a teologia moral clássica, na minha forma de me confessar. Aproveito para lembrar aqui as características que deve apresentar a contrição no âmbito do sacramento da confissão. Ela deve ser 4 coisas ao mesmo tempo: interior, sobrenatural, universal e soberana. Vamos lá, cada uma delas. A contrição é interior se ela é um ato da inteligência e da vontade, uma expressão do livre-arbítrio. Pronto, isso basta para que seja interior. É um ato responsável. Ela é sobrenatural se ela é produzida sob a influência de uma graça atual, que é o que acontece quando se trata de verdadeiro arrependimento. E ainda se o pecado é considerado como uma ofensa feita a Deus, ou seja, motivo sobrenatural de arrependimento. Uma graça, um dom sobrenatural me impulsiona ao arrependimento. E o motivo do meu arrependimento é sobrenatural. Por exemplo, o mais importante, o fato de ter ofendido a Deus, coisa terrível. Porque nós lembramos muito bem, a ofensa é sempre proporcional à grandeza da pessoa ofendida e nada chega aos pés da ofensa que fazemos a Deus quando pecamos. Ora, quando nós nos arrependemos pelo fato de ter ofendido a Deus, como é bom lembrar que Ele é o fim último, sobrenatural da nossa existência. Isso mostra a significação real do pecado, o quão sério tudo isso é. Atenção, caros fiéis, quando nós falamos de motivação sobrenatural, é importante lembrar que uma contrição puramente natural, quer dizer, por valores, por motivos puramente naturais, não tem nenhum valor para a salvação eterna de nossas almas. Uma contrição puramente natural, ou por motivos puramente naturais, não tem nenhum valor para a confissão. Motivos puramente naturais de contrição são, por exemplo, o simples, somente isso, o simples constrangimento de ter cometido algo socialmente vergonhoso. Se as pessoas descobrem, eu vou ficar com muita vergonha. Não é suficiente somente isso. Ou ainda o medo de sofrer perdas temporais, seja quanto aos bens materiais ou à própria reputação. Não são questões materiais, terrenas, que envolvem bens naturais. Se for só isso, não é suficiente para a reconciliação com Deus. Para a reconciliação com Deus, o motivo deve ser sobrenatural. Por exemplo, ofendi a Deus e me dói muito ter ofendido a Ele, sumo bem, que deve ser amado sobre todas as coisas, ou então me arrependo por medo de ser condenado no inferno, o que também é um motivo sobrenatural, menos perfeito, mas é um motivo sobrenatural. Isso basta também para nos reconciliar com Deus. Simplesmente o medo da condenação eterna. Tais, repito para concluir essa parte, tais motivos puramente naturais, caros fiéis, somente por eles mesmos não são suficientes para a reconciliação com Deus. Repito. Bom, agora, universal. A contrição deve ser ainda universal, ou seja, ela deve se estender a todos os pecados graves cometidos. Universal, deve abarcar, incluir todos os pecados graves. De fato, não é possível que um pecado mortal seja perdoado sem os outros. Simples assim. Suponha que uma pessoa esteja carregada na sua consciência com uma dezena de pecados mortais. Ela se arrepende devidamente de 9, mas aquele 10º não. Pela falta de arrependimento com relação àquele único pecado mortal, tudo mais fica bloqueado. Ela não é perdoada, a pessoa, de nenhum pecado mortal. Ou os pecados mortais são objetos, todos eles, de arrependimento, ou então a reconciliação se vê bloqueada.
É necessário, portanto, se nós temos consciência e nos lembramos daqueles pecados mortais que cometemos, eventualmente, então eles devem ser acusados, segundo a nossa lembrança, nos lembramos, devem ser acusados todos eles. E o arrependimento deve tocar a todos, para que a reconciliação aconteça. Ela, enfim, quarto elemento, soberana. Soberana se o pecador detesta o seu pecado como o maior mal que há. Que história é essa de maior mal? Consideremos, por exemplo, o próprio pecado mortal. Ele é duplamente o maior mal. Em primeiro lugar, porque é pecado. E como o pecado é ofensa a Deus, não é a primeira vez que eu lembro isso para nós aqui. Como o pecado é ofensa a Deus, e se a ofensa é diretamente proporcional à grandeza ou à honra da pessoa ofendida, e Deus é quem Ele é, o ser eterno, infinito, imaginem a proporção dessa ofensa. Não há ofensa que chegue sequer aos pés dessa. É a maior ofensa, e já por aí o maior mal. Como se não bastasse, no caso do pecado mortal, temos a única coisa que me faz perder o céu, que me faz perder a graça, que é o que me permite ter acesso à vida eterna. Portanto, duplamente o maior mal, porque é ofensa a Deus e porque acarreta na minha vida o maior dano que possa acontecer. O maior dano não diz respeito a questões materiais, temporais, terrenas. O maior dano diz respeito à perda da vida eterna, que só o pecado mortal pode gerar. Então, o arrependimento é soberano quando temos isso na alma. E quando detestamos o pecado de verdade como o maior mal que ele é. Então, ela é soberana. Se o pecador detesta o seu pecado como o maior mal que há e se mostra a si mesmo sinceramente disposto, com a ajuda de Deus, sem a qual não dá, a sofrer qualquer mal, antes do que ofender novamente a Deus por um só pecado grave que seja. É aquele lema que eu cresci lendo na imagem de São Domingos Sávio, na minha paróquia, a paróquia de São Domingos Sávio, em São Paulo. Aquele jovem garoto que morreu em odor de santidade, São Domingos Sávio, canonizado, e na sua imagem temos ali simplesmente um escrito, uma espécie de pergaminho com a frase, antes morrer do que pecar. Faz pensar, uma frase só. Não é? Qual o significado disso? Esse. É necessário, então, acolher essa ótima disposição de mostrar-se sinceramente disposto a sofrer qualquer mal antes do que ofender novamente a Deus por um só pecado grave que seja. Isso sim é o arrependimento mesmo, na sua essência. Observação, caros fiéis, a contrição não precisa ser soberana quanto à dor. Lembrem-se, o aspecto sensível, ele é secundário, não essencial. Já que estamos falando da confissão e de boas disposições, não retomando em todos os detalhes aquilo que eu falei sobre isso alguns meses atrás, mas lembrando algo muito importante, que às vezes na prática da confissão deve ser lembrado a tantos. Outro elemento importante da confissão é justamente a boa e integral confissão dos pecados, a acusação das faltas. Não nos esqueçamos de que devemos assegurar a integridade específica, ou seja, o tipo de pecado. Não basta dizer, por exemplo, pequei contra Deus. Tá, mas o que você fez? Aí eu pequei contra o sexto mandamento. Tá, tantas coisas, o que exatamente? Sem entrar em detalhes inúteis. Foi isso especificamente. Ok. Sem detalhes, sobretudo nesse campo, não é? Em detalhes que não interessam e que são mais nocivos do que benéficos. E depois, a integridade numérica, a quantidade exata ou aproximada, segundo aquilo que a memória, de maneira razoável, nos permite lembrar. No caso, é claro, dos pecados mortais, integridade numérica no caso dos pecados mortais. A integridade numérica não é estritamente exigida dos pecados veniais, mas sim dos pecados mortais. E eu tenho percebido que, em larga escala, não se tem observado essa exigência grave de um preceito claro eclesiástico que nos pede para sermos íntegros na acusação dos pecados quanto ao número. Vejam que quando, por exemplo, os fiéis vêm à confissão comigo e eles se esquecem, eu auxilio o penitente dizendo, sim, isso quantas vezes? Pode parecer curiosidade vã, bisbilhotice, nada disso. Eu estou tecnicamente assegurando o cumprimento desse preceito eclesiástico de acusar devidamente os pecados mortais, espécie e número, conforme indica, inclusive, o Código de Direito Canônico atualmente vigente na Igreja, que nos lembra esse preceito tão importante. É claro, a integridade numérica
ela é exigida a menos que haja grave impossibilidade física ou moral. Não vou entrar nos detalhes, fica para uma outra ocasião. Isso também o confessor pode, confessor esclarecido, orientar a pessoa com relação. Não entra agora. Com muita vontade de entrar, mas não faço isso hoje. Bom, até aqui com relação à confissão. Quanto à Santa Missa, sim, deixamos aqui o sacramento, que é fonte e ápice de toda a vida espiritual e sacramental da igreja, não é? Lembrando que o batismo é a porta de entrada. Quanto à Santa Missa e à digna recepção da Sagrada Comunhão Eucarística, devo destacar o seguinte, caros fiéis. Quanto à comunhão, em primeiro lugar, o que é preciso? Em primeiro lugar, que a pessoa seja batizada. Se a comunhão eucarística se destina a alimentar a vida da graça, e a vida da graça vem pelo batismo, a pessoa não batizada, que ainda não tem a graça, vai alimentar o quê? Então ela tem que ser batizada católica, porque a comunhão ali é também comunhão com o corpo místico de Cristo. É comunhão com o Cristo, cabeça do corpo, comunhão com cabeça e corpo. O que exclui, obviamente, a adesão, escutem bem, ser católico, efetivamente, o que exclui, obviamente, a adesão a quaisquer doutrinas e práticas de caráter religioso ou filosófico não católicas. Vou repetir. Está excluída, para bem comungar, a adesão a quaisquer doutrinas e práticas de caráter religioso ou filosófico não católicas, ou seja, que se opõem ostensivamente a nem que seja uma só verdade, certamente apresentada pela Igreja como tal. A adesão a heresias e demais erros doutrinais apresenta-se, portanto, como impedimento certo para a comunhão. Vou repetir, a adesão a heresias e demais erros doutrinais, donde a importância de bem instruir-se e de bem aderir ao conteúdo certo que nós aprendemos. Ora, a adesão a heresias e erros doutrinais apresenta-se como impedimento certo para a comunhão. O mesmo seja dito do estado de cisma. O que é isso? O estado caracterizado pela recusa formal de adesão ao, atenção, legítimo exercício da autêntica autoridade jurisdicional do Papa e dos bispos em comunhão com ele. Ou seja, recusa da autoridade autêntica da Igreja, de maneira teórica ou prática, por princípio ou por decisões práticas. É impedimento ainda, caros fiéis, para bem comungar, para não comungar em pecado, quero dizer. Como já sabemos muito bem, o estado de pecado mortal. O que nos impede de comungar bem é o pecado mortal. É um impedimento, sim. Não se comunga em pecado mortal. Não se comunga em pecado mortal, porque fazendo-o, nós cometemos deliberadamente, conscientemente, cometemos um pecado formal de sacrilégio. Seja qual for, quanto à transgressão, o mandamento da lei de Deus ou da igreja em questão. Qual for, não importa. Comungar em estado de pecado mortal configura sempre grave pecado de sacrilégio. Donde a importância, sim, de se confessar antes. É claro que há situações graves que suspendem a obrigação, graves e bem isoladas, que suspendem justamente o recurso à confissão, a condição de se produzir um ato de contrição perfeita, com o propósito de confessar-se o quanto antes. Mas as pessoas estão considerando situações raras e bem específicas de uma maneira muito recorrente. Regra geral é para se confessar antes de comungar, no caso de pecados mortais. Não façamos ilusão com relação a isso. Positivamente falando, são ainda boas disposições para a digna e frutuosa recepção da Sagrada Comunhão. Quanto às virtudes, além da humildade, da fé, da caridade, virtudes como a esperança, a contrição, a obediência, associe-se à prática das virtudes à reta intenção. A gente comunga por uma reta intenção. O que seria uma intenção não reta? Por exemplo, comungar por vaidade, ou para aparecer, ou sei lá, quais outros motivos que não se harmonizam em nada com a finalidade própria da comunhão, que é alimentar a vida da graça, entendem? Estas são disposições fundamentais, caros fiéis, do tocante à alma. E quanto ao corpo? Quanto ao corpo, há coisas importantes também. Devemos observar ainda, quanto ao corpo, o jejum eucarístico.
segundo a lei canônica vigente na Igreja Católica. Basta ir ao Código de Direito Canônico. Além disso, devemos observar os critérios fundamentais da modéstia exterior. Com relação ao jejum eucarístico, em linhas gerais, o que diz o Código de Direito Canônico? Cânon 919, parágrafo 1º. Quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se de qualquer comida ou bebida, excetuando-se somente água e remédio, no espaço de pelo menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Essa é a disciplina vigente da Igreja. É claro que eu associo a isso, muitas vezes as pessoas se perguntam, eu vou dizer, associe-se a isso o seguinte fato: o consumo de gomas de mascar, chicletes, também são incompatíveis, não é verdade, caros fiéis, com a sacralidade da missa. Não tem nada a ver mascar chicletes aqui durante a missa, ou durante qualquer outro ato sagrado. Isso nos conduz ao outro ponto a ser observado quanto à dignidade referente à assistência à missa, que é o da modéstia corporal. Vamos lá. Modéstia quanto à postura, 1, e quanto às vestes, 2. A postura deve ser sóbria, composta, digna, sem afetação. Esteja a pessoa sentada, em pé, de joelhos, ou em deslocamento para receber a Sagrada Hóstia. Com postura. Guardam-se o silêncio e o recolhimento. Durante a missa, sobretudo, mas também em outros momentos na igreja, porque afinal de contas é espaço sagrado de oração e convém que todos favoreçam o silêncio para favorecer um bom clima de oração para todos. Nada de conversas presenciais ou ao celular. Imaginem, por exemplo, que eu esteja falando a vocês agora aqui, alguém comece a conversar no celular nesse exato momento ou durante o desenrolar do rito. Como assim? Isso é modéstia com relação à postura. As vestes agora. As vestes devem traduzir as boas disposições da alma. Roupas curtas ou transparentes, mostrando que deve permanecer velado. Trajes muito justos a ponto de marcar de maneira impudica os contornos do corpo, são exemplos apenas. São exemplos do que fundamentalmente se opõe à modéstia no vestir. E vejam, caros fiéis, que eu devo reconhecer, eu estou dizendo o óbvio. Mas até o óbvio deve ser dito nos dias de hoje com relação a questões tão fundamentais como estas. A propósito, claro está, caros fiéis, que nesse sentido a prática da modéstia não se limita somente à Santa Missa. Não. Estende-se a celebração de todos os sacramentos, casamento, batizados, crisma. A presença pura e simples no espaço sagrado. Entrar numa igreja de qualquer jeito significa desconhecer, pelo menos, ou desprezar o significado daquele espaço sagrado. Sem falar das várias atividades, inclusive da nossa vida cotidiana, a modéstia deve sempre nos acompanhar, é claro, adaptada às várias atividades e circunstâncias. A modéstia, no momento de se executar uma atividade esportiva, é claro que adaptada àquela atividade não é a mesma, por exemplo, da modéstia durante a missa. Mas modéstia é modéstia. Entendem? Os princípios fundamentais precisam ser observados. Porque, afinal de contas, o exterior expressa o que trazemos dentro. Por fim, eu quero mais uma vez aqui ressaltar, já concluindo, caros fiéis, que aquilo que nos ajuda, fundamentalmente, a reunir em nós todas as melhores disposições para receber os sacramentos, além de uma boa e suficiente formação catequética e doutrinal, permanece sempre a oração. Para reunir todas essas boas condições de recorrer aos sacramentos, nada melhor do que uma boa vida de oração, juntamente com a mortificação e a vigilância. O que nós já destacamos, inclusive, no início deste tempo forte, que é o tempo do Advento. Recorramos, portanto, caros fiéis, a Deus, aos santos, aos anjos, com toda a confiança. Recorramos bem especialmente a Nossa Senhora, que lá está como mãe para nos ajudar em tudo isso. Rezemos sempre o terço, o Santo Rosário. E ela certamente nos ajudará a preparar em nossas almas uma digna morada para seu Filho Jesus. Essa é a ideia. Durante o tempo do Advento, é claro, bem especialmente, mas também em todos os dias de nossas vidas.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.